vou compartilhar a tela aqui com vocês, vocês me falam se vai dar para ver certinho, tá? Vocês estão vendo aí? Sim, professor. Sim. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre os moluscos e os anelídeos. Antes de falar sobre eles, vamos só retomar algumas coisas. Primeiro, poríferos. A gente não tinha um sistema nervoso. Eles eram filtradores, quer dizer, eles não caçam nada para eles. Eles tinham que ficar esperando a água passar pelos poros deles, né, para eles conseguirem o alimento filtrar essa água. E quando eles produziam, para aqueles que produziam algum tipo de enzima, né, algum tipo de ácido ali, era só para poder afugentar os predadores deles, porque eles não caçam. E eles eram seres extremamente simples. Depois disso, a gente passou para os quinidários. E nos quinidários, a gente já viu algumas mudanças, como, por exemplo, as esponjas elas não andavam. Nos quinidários, a gente tem água-viva aí que ela consegue movimento de acordo com a água. Ela consegue caçar, ela já apresenta ali uma cavidade gastrovascular, né? Que ela já tem um começo ali do que seria um estômago que consegue pegar parte desse alimento, digerir depois ele todo dentro do próprio corpo. Então ela já deu uma boa avançada de um para o outro. Dos quinidários para os vermes achatados e para os vermes cilíndricos, a gente começou a ver aí que o sistema nervoso começou a ficar um pouco mais avançado, né? A gente viu aí que alguns desses seres, eles conseguiam distinguir, por exemplo, a diferença entre luz e sombra, que isso é um fator crucial na evolução e para a sobrevivência desse indivíduo. Porque para ele conseguir distinguir esse fator de luz e sombra, ele consegue sentir, por exemplo, presa e predador, ele consegue distinguir locais ali que ele consegue ficar mais agradável ao habitat dele, né? Um local de sombra que não tenha muita luz. E a gente. E isso talvez assim tenha sido uma das. O fato de ter aparecido esse sistema nervoso um pouco mais avançado neles fez com que tivesse essa evolução desse grupo mais acentuada, tá? Sabrina, você me ajuda com o chat, tá? Que eu já não estou conseguindo ver aí. Aí qualquer coisa você me fala, beleza? Beleza. Então nós temos essa situação até agora. Agora a gente vai falar sobre os moluscos. Quem são os moluscos? Tá? O nome molusco vem por conta do seu corpo mole, todos eles possuem, tá? Só deixa o microfone um pouquinho mutado enquanto estiver falando, que acho que eu estou ouvindo o seu som de volta. Obrigado, Sabrina. É, o nome molusco vem por conta do corpo mole. Todos eles vão possuir corpo mole. Geralmente, esses moluscos eles vão estar associados aí com alguma concha calcária, tá? E a maioria desses animais eles vão viver no mar, mas eles também podem ser encontrados em água doce ou em um ambiente terrestre, certo? Então eles já conseguem aí dominar uma área, né, de habitat dele já aumentou muito em relação aos outros. Ele consegue viver na água doce, na água salgada e no ambiente terrestre. Quem são esses integrantes? A gente tem vários. O que a gente vai trabalhar são as ostras, os mexilhões, o polvo, as lesmas e as lulas, certo? São os nossos maiores exemplos dos moluscos. Quais são as características que eles têm? Os moluscos, para não fazer confusão, né, a gente divide ele em três grupos. Porque não dá para você falar, por exemplo, que uma ostra ela é extremamente idêntica a um polvo ou a uma lesma. A gente tem ali a semelhança entre elas, certo? Mas elas têm bastante diferenças. Então a gente pega o grupo dos moluscos e a gente divide aí entre outros três grupos, que são os grupos mais estudados, certo? A gente vai ter os bivalves, certo? Que a gente coloca aí que são as ostras e os mexilhões. Todos eles vão ser sésseis, quer dizer, eles não vão conseguir se mexer e eles são filtradores. Ah, mas professor,
eu vim aqui em uma imagem que as ostras, né, elas possuem um pé. Elas possuem um pé mesmo, certo? Mas esse pé ele só serve para poder fincar no substrato ou na terra para fazer com que ela permaneça paradinha lá. Não é para andar, tá? As ostras, os mexilhões, eles são sésseis. Ou eles têm zero movimento ou eles têm bem pouquinho movimento, mas eles são considerados sésseis, certo? Por que a gente chama de bivalves? A gente chama de bivalves porque a concha, ela na verdade são duas conchas que ela se abre e fecha. Então, são duas válvulas. Então, bivalves, é por conta disso que a gente chama de bivalves, tá? O outro grupo são os gastrópodes, que são os caramujos, os caracóis e as lesmas. É que esses aqui, a maioria deles são de ambientes terrestres, tá? Eles têm movimentação e eles caçam os alimentos. O exemplo é essa imagem aqui embaixo, certo? E geralmente eles, principalmente os caracóis e os caramujos, né? Eles também possuem lá aquela concha que vai proteger eles, certo? Igual os bivalves também têm. E por último, e muito mais importante, que eu já vou falar para vocês o porquê, a gente tem os cefalópodes. Cefa vem de massa cefálica. Essa região da cabeça dele, a gente já tem uma característica que vai aparecer nos moluscos, né? Que é uma das características mais importantes para o filo, especialmente para os cefalópodes que vai possuir, que é esse cérebro primitivo. Nenhum outro animal, até chegar nele, tem esse cérebro primitivo. Todos eles funcionavam numa situação de ramificação de gânglios. Imagina um monte de fio, né, ligado na tomada. É basicamente isso que são os gânglios. É um monte de fios que corre pelo corpo. No cefalópodes, não. No cefalópodes, a gente tem esses fios, né, mas a gente já tem aquela massa cefálica primitiva. Ela não é uma massa encefálica igual nós temos nós seres humanos ou os vertebrados, mas já dá uma diferença, tá? E uma dessas características é o olho, que pelo fato dela já de ter essa massa encefálica muito desenvolvida, o olho dele é equiparável ao dos vertebrados. Quer dizer, ele consegue enxergar luz e sombra, ele consegue enxergar em algumas situações ali, algumas tonalidades, certo? Ele consegue fazer aquela relação de distância entre ele e um outro ser. E isso, para um invertebrado, é uma coisa de outro mundo, certo? A gente vai ver que depois dele, por exemplo, tirando os artrópodes, a gente não tem muito outros exemplos que vão ter essa mesma característica. E é por isso que os moluscos, ele é um dos maiores grupos de animais. Ele só vai perder para os insetos, tá? Então isso é mega importante para vocês. Mega. Professor, o que? É importante vocês saberem que os bivalves, que são ostras e mexilhões, eles são sésseis. Tem gente pedindo para entrar. Permitir. As ostras, eles são sésseis e eles são filtradores. Os gastrópodes, boa noite, ô Abimael. Os gastrópodes, eles conseguem entrar aí no ambiente terrestre, eles têm um movimento e eles são caçadores de alimento, tá? E principalmente os cefalópodes, que já tem uma massa encefálica primitiva, é importante essa primitiva, tá? Se vocês colocarem para mim massa encefálica, tá errado. É primitiva. E que eles possuem uns olhos equiparáveis aos dos vertebrados. Essas são essas são aí as características mais importantes desses três grupos. Mas fora essas características, quais outras eles possuem em comum? Vamos falar dos sistemas corporais deles, tá? Primeiro, sistema digestório.
ele é completo. Ele começa, ele é um tubo, né, que ele começa na boca e desculpa, e ele termina no ânus. Quer dizer, esse animal ele vai se alimentar pela boca, vai acontecer toda a digestão no corpo dele e ele vai liberar essa excreta pelo ânus. Isso é o que a gente chama de sistema digestório completo, certo? A maioria dos moluscos, eles vão fazer a respiração branquial, mas aqueles que são terrestres, eles podem fazer duas outras respirações, que eu já vou explicar. O que é respiração branquial? Respiração branquial é a respiração de todo molusco aquático. Todo molusco aquático faz respiração branquial. Que branquial vem de brânquias, e brânquias é aquele sistema que a gente conhece dos peixes, de conseguir pegar o oxigênio através da água. É a mesma coisa. Tá? Os terrestres, eles podem fazer por respiração cutânea. O que é respiração cutânea? Através da pele dele, ele consegue fazer essa troca gasosa. Ele consegue trocar o oxigênio pelo gás carbônico, tá? E a respiração pulmonar, que alguns desses integrantes eles vão ter pequenos pulmões, que eles fazem essa troca gasosa em pulmões, igual nós fazemos seres humanos, certo? Então tem essa diferença. Moluscos aquáticos branquial, moluscos terrestres, eles vão fazer ou cutânea ou pulmonar. A reprodução de todos eles é sexuada, tá? Quer dizer, vai ter encontro de gameta e vai ter a troca do material genético, que vai causar uma variabilidade aí. A partir de um certo momento, lá se eu não me engano, foi lá nos quinidários e depois se acentuou mais ainda nos vermes. A gente percebe que a reprodução sexuada ela vai tomando mais à frente. Os seres vivos, os animais, eles vão deixando de fazer a reprodução assexuada, que não tem variabilidade genética, não causa aí as mutações do corpo, certo? E ela vai começando a fazer cada vez mais a reprodução sexuada, porque foi um fator positivo para os seres vivos. Então, como ele percebeu que fazer causar essa variabilidade genética é boa, isso acabou se mantendo nas espécies, certo? Então, todos os moluscos eles vão fazer a reprodução assexuada, só que o desenvolvimento ele pode ser de forma direta, quer dizer, não vai ter larvas, ou pode ser indireto, que vai ter uma fase larval, que vai ter uma fase da vida dele que ele vai ser uma larva e ele vai evoluir com o passar do tempo até ele se transformar no corpo adulto, certo? Então, tem essas duas diferenças. Galera, até aqui, tá tudo bem? Eu tô falando um pouquinho rápido para ver se eu consigo adiantar meu tempo, tá, gente? Mas qualquer coisa vocês param e me perguntam, pelo amor de Deus. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza. No Eu vou chat passar. também nem falou nada. Tá. Eu vou passar todos esses slides para vocês depois colocarem no caderno, tá? Fica tranquilo. Até porque tem bastante nome feio aí, né, no meio, mas os conceitos são simples. Na verdade, muitos deles vocês já viram nos outros animais. Mas vamos lá. Agora, aqui no sistema circulatório, a gente tem uma diferença. E é um dos outros fatores que vai diferenciar o cefalópode, né, que são os polvos e as lulas, dos outros moluscos. Como é que funciona o sistema circulatório? O sistema circulatório ele é aberto para os bivalves e para os gastrópodes, e ele é fechado para os cefalópodes. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para os bivalves e para os gastrópodes, o sistema circulatório aberto significa que o sangue deles ele vai percorrer pelas veias e vai chegar em certo momento que esse sangue ele vai banhar os órgãos dele, ele vai ser despejado nas vísceras interno que ele tem. E depois esse sangue ele vai ser recapturado de novo pelas veias para poder fazer essa troca gasosa, que é esse desenho que eu coloquei aqui em cima, certo?
que o coração ele vai bombear esse sangue e em determinado momento aqui, ó, tá vendo que espaços sanguíneos nos órgãos, esse sangue ele vai ser despejado nesses órgãos, ele vai ser despejado nas vísceras do animal. Isso é o sistema circulatório aberto. Daí vem o nome. Pelo fato dessas veias elas estarem abertas e esse sangue cair no corpo do animal de forma direta, a gente fala que é um sistema circulatório aberto. É eficiente? Não, não é. Porque a gente tem uma perca aí de troca gasosa do oxigênio para o gás carbônico, certo? Mas era como os animais até então tinham se adaptado. Só que nos cefalópodes a história muda. Porque no cefalópodes ele vira o sistema circulatório fechado, que é o sistema que, por exemplo, nós seres humanos temos. Como é que funciona? Todo o sangue ele vai estar dentro do vaso sanguíneo e ele não vai banhar em momento nenhum os órgãos que nós temos. O que ele vai fazer ele vai se afunilar, né? Ele vai ficando cada vez mais estreito até chegar aos órgãos para poder fazer essa troca aí gasosa com os órgãos. Ele não vai banhar os órgãos, que é a forma como nós seres humanos funcionamos também. E por isso que aqui, ó, esse desenho está dizendo aqui, ó, o coração ele está bombeando sangue, certo? Os capilares nos órgãos, os capilares eles estão entrelaçando os órgãos e quando esse sangue passa por esses capilares, ele está fazendo a troca gasosa com esse órgão. Mas esse sangue ele não vai sair em momento nenhum desses capilares ou dessas veias, certo? No que isso ajuda, professor? Primeiro, a troca gasosa é mais eficiente, o animal ele consegue ter mais energia para poder fazer as coisas, o animal ele consegue crescer mais de tamanho, e isso é uma característica engraçada. Porque se vocês pegam, por exemplo, o grupo de plantas que a gente estudou lá no começo do ano, a gente viu que o primeiro grupo, né, as briófitas, elas não tinham vasos sanguíneos e os musgos, né, eles eram pequenos, eles não tinham estatura grande. Mas quando a gente fala das pteridófitas, né, que são as samambaias, as avencas, elas são gigantescas. E o que conferiu para elas tamanho foi porque elas possuíam um sistema circulatório de seiva, certo? Então, o que conferiu tamanho para elas foi o sistema circulatório. Aqui, nos animais, a mesma coisa. O fato da gente conseguir fazer um sistema circulatório fechado fez com que esses animais conseguissem crescer também de tamanho. Por isso que, por exemplo, polvo, lulas, eles são muito maiores do que, por exemplo, ostras, mexilhões, lesmas, caracóis, certo? E a gente vai ver que alguns animais, a partir daqui, eles vão crescer muito, tá? Ah, professor, isso é regra? Não, isso não é regra, nem sempre funciona dessa forma, mas a gente pode colocar que o sistema circulatório ele foi fundamental para fazer com que esses animais eles crescessem de tamanho também, fora a obtenção de mais energia, tá? Isso é mega importante, galera, mega importante. Tudo bem? Vocês conseguem entender esse conceito de sistema circulatório aberto e fechado? Se vocês não conseguirem, eu preciso voltar. Professor, eu entendi. Ninguém falou nada no grupo, no grupo não, no chat até então. Beleza, qualquer coisa vocês perguntem no chat, tá, gente? Sem problema nenhum. Eu volto quantas vezes forem necessário, porque é importante. Então, cefalópodes, eles têm duas características que estão diferenciando ele dos bivalves e dos gastrópodes. A massa encefálica primitiva, né, que garantiu para eles aí uma característica a mais de sobrevivência, e eles têm também um sistema circulatório fechado, que até então era aberto. Então, a gente tem no cefalópode duas características principais. Moluscos é só isso, tá? Se ninguém tem nenhuma dúvida em relação aos moluscos, eu já vou passar agora para os anelídeos. Os anelídeos é bem mais rápido e mais fácil. Deixa eu ver se eu estou no tempo certo. Está dando. Tá, tô no tempo certo. Amém. Os anelídeos, eles vão ser um pouco mais simples, com algumas características a mais em relação agora aos moluscos que a gente vai ver. Quem são esses anelídeos?
tá? Os anelídeos vocês conhecem aí pelas sanguessugas e pelas minhocas. Eles são os dois grandes representantes aí do grupo dos anelídeos. E a gente vai falar muito mais da minhoca aqui porque é mais fácil trabalhar com ela, porque, obviamente, todo mundo aqui já deve ter visto, pelo menos uma vez na vida, uma minhoca. Não é possível, né? Uma sanguessuga é um pouquinho mais diferente. Mas vamos lá. Por que eles recebem esse nome de anelídeos? É porque todo o corpo desses animais, eles são constituídos por filamentos que lembram anéis. Se vocês pegarem aqui essa imagem que eu coloquei para vocês, ó, parece que ele é todo filamentado por pequenas rodelinhas que lembram anéis. Daí que vem o nome anelídeos. Todos os integrantes, sem exceção nenhuma, desse grupo, eles têm um corpo segmentado dessa forma, certo? Eles vivem em água salgada ou em água doce e também em ambientes terrestres, mas esses ambientes terrestres eles precisam ser úmidos e eu já vou explicar o porquê para vocês já já, tá? Mas água doce, água salgada e ambiente terrestre tem que ser úmido. Eles não conseguem viver em ambiente terrestre seco, certo? Eu sou representante deles aí, já falei para vocês, sanguessugas e minhocas, certo? Então vamos lá. Quais são as características que nós temos? Os anelídeos eles têm uma característica que não tinha antes nos outros grupos de animais. Chegou a aparecer uma musculatura ali nos moluscos, mas do jeito que a gente conhece a musculatura, o filamento que consegue se contrair, né, e se esticar, a primeira vez que a gente está vendo agora é aqui nos anelídeos. Eles têm essa musculatura na extensão do corpo todo dele, que vai fazer com que ele se contraia e ele se estique, que garante para ele a movimentação que vocês conhecem, por exemplo, de uma minhoca, né? Quando ela está na terra lá se debatendo ali, é aquele tipo de movimento que ela faz, porque aquilo ela já tem um músculo, certo? O nome dos anéis que compõem o corpo desse animal é importante, tá? Tem que decorar? Tem que decorar. O nome desses anéis se chamam metâmero. E por que eu falo isso? Parece inocente agora eu falar que é importante, porque a gente não vai, eu só estou dando para vocês o nome. Mas quando eu falar para vocês sobre o filo dos artrópodes, né, os insetos, aracnídeos, crustáceos, vocês vão ver que esse metâmero aqui ele vai retornar para poder indicar para a gente que o, os artrópodes, né, eles muito provavelmente eles evoluíram de um ancestral em comum com os anelídeos, certo? Então tem bastante coisa em comum. Inclusive, nos seres humanos, a gente retém algumas características dos metâmeros. Mas quando eu falar sobre os insetos, eu vou tratar um pouquinho melhor com vocês. Mas é importante. Nós temos gente entrando agora. Meu Deus. Beleza. Então, importante, metâmero, vocês têm anotado e vocês saberem que metâmero é o nome dos anéis. Ele se alimenta de detritos vegetais em decomposição e ele geralmente é ingerido juntamente com a terra. Boa noite, viu, Vinícius? Aí a galera fala que minhoca come terra, tá? Minhoca não come só terra. A minhoca ela vai comer aí qualquer vegetal que esteja em decomposição, que ela acaba se alimentando da terra junto, porque está junto com esse material. E aí tem uma característica peculiar, que eu acho que é no próximo slide. No próximo slide. A característica peculiar é que, pelo fato das minhocas, né, dos anelídeos, na verdade, ele ter o sistema digestório completo, quer dizer, com boca e ânus, né, a alimentação começa na boca e ela consegue excretar aí pelo ânus o alimento dela. Tem uma coisinha a mais. Ela tem um órgão que é similar com a moela. Vocês sabem o que é Bom, não sei se vocês sabem, mas vocês conhecem a moela de algum outro lugar, conhece ou não? Geralmente o pai e a mãe, é muito difícil vocês, né, adolescentes, comerem É isso. comida, professor? É comida, É aquela moela, carne nojenta. nojenta. É difícil os adolescentes como vocês e como eu, que
que eu também não gosto, comer moela, mas tenho certeza que deve ter algum pai, alguma mãe aí por perto que deve gostar. Minha mãe gosta, né? Mas a moela é um órgão da galinha. E para que ela serve? A galinha, ela, quando ela tá bicando o chão, pegando aí os alimentos dela, ela acaba comendo muita, por exemplo, muita pedra, muito pedaço de terra também. Para que serve essa moela? É uma espécie, como eles não mastigam, como nós fazemos, né? A gente faz aquele movimento de mastigar, aquele movimento mecânico para poder quebrar o alimento, eles não têm isso. Então a moela serve para isso. Todo alimento que entra ali dentro, ele é comprimido, né? Com a musculatura e ele é triturado. E isso a gente só vê nas aves. Só que ele aparece aqui nos anelídeos, certo? Os anelídeos eles também têm um órgão similar ao da moela. Então, quando ele come os detritos vegetais junto com a terra ela vai ser moída dentro dessa moela, certo? Para que ele consiga fazer a digestão também dessa terra, para ele conseguir tirar o seu alimento. Então, por isso que a galera fala, a minhoca come terra e tal. Tá, não é só terra. Na verdade, são os restos vegetais. A terra acaba entrando junto ali no bolo, tá? Então, vamos lá. Sistema circulatório é fechado, todos. Lembra que eu falei para vocês que as características evolutivas, como por exemplo a reprodução sexuada, a natureza entendeu que é um fator positivo e ela acabou se mantendo para todas as espécies? Aqui é a mesma coisa. O sistema circulatório fechado apareceu no cefalópode e ela vai se manter agora por todas as outras espécies, certo, de animais. Então, o sistema circulatório dos anelídeos também é fechado, tá? Eles não possuem um sistema respiratório e a troca gasosa se dá de forma cutânea, que é da mesma forma que eu expliquei para vocês do molusco lá que vive em ambiente terrestre. Aqui está o porquê desses animais terem que viver em ambientes úmidos. Se a pele dele se resseca, ele não consegue fazer essa troca gasosa e ele morre, certo? Então ele precisa estar com a pele dele sempre molhada para ele conseguir fazer essa troca de gás carbônico e oxigênio, tá? Ele faz a respiração de forma cutânea. O sistema nervoso, ele é presente com gânglios cerebrais, quer dizer, são pequenas bolinhas aí, certo? E cordões nervosos ventrais, que é na região que a gente chama de barriga, entre aspas, aí desse animal, certo? Então, ele tem pequenos gânglios ali, não é massa encefálica, não é um cérebro, mas ele tem ali alguns nódulos que já dá umas ordens ali pro organismo dele, certo? E a reprodução dele é sexuada. Todos, e a sua maioria é dioica, quer dizer, tem a diferença entre o macho e a fêmea. Existem poucas espécies aí que ela é monóica, que só tem o macho, né? E ele faz a reprodução em si. Ah, professor, eu ouvi dizer que as minhocas são hermafroditas. Como você está falando para mim que a reprodução é sexuada? Então, conta do seguinte. A galera faz uma confusão em cima disso, tá? O que é o hermafroditismo? O hermafroditismo é quando o animal ele possui os dois sexos. Ele vai ter tanto o aparelho genital masculino quanto o feminino, certo? Hermafroditismo é isso. Exemplo, uma planta. A maioria das plantas que possuem flores, elas vão ter os dois órgãos, masculino e feminino. E elas podem se autofecundar, que não vai causar variabilidade. Quando eu falo de reprodução sexuada, eu estou falando de produção de gameta. Tem gameta masculino e tem gameta feminino. Aí vocês podem perguntar para mim, mas então, professor, se ele tem um aparelho masculino e o um aparelho feminino, e ele libera os gametas porque ele é sexuado, quer dizer que ele pode se autofecundar? Ele se autofecunda, como a galera geralmente fala, quando associa, né, o hermafrodita à minhoca em relação a isso? Não. Ele não consegue fazer a autofecundação. A reprodução dele é sexuada sempre com indivíduos diferentes.
ele não consegue fazer a autofecundação. E eu vou explicar para vocês o porquê aqui nessa imagem. Então aqui eu tenho o hermafroditismo da minhoca. Como que acontece? Tá? Aqui é a abertura, aqui é a cabeça da minhoca, certo? E aqui é a abertura do sistema genital masculino da minhoca, por onde os espermatozoides, no caso, né? Desculpa, espermatozoide não. Por onde os gametas masculinos sairiam, certo? E aqui, ó, próximo da cabeça, é a região do aparelho reprodutor feminino. Percebe que esse animal ele não consegue juntar essa abertura masculina com a abertura feminina. A musculatura e os anéis dele não deixam ele fazer isso. Então ele, em hipótese nenhuma, ele vai se autofecundar. O que vai acontecer é um outro indivíduo, no caso aqui, uma outra minhoca, certo? Aí aqui tem um aparelho reprodutor feminino e consegue se juntar com o masculino da outra minhoca. E aqui a mesma coisa, entendeu? Então ele nunca vai se autofecundar, certo? Então é importante tirar aí esse conceito errado que geralmente a galera tem em relação à minhoca. Ah, a minhoca consegue cruzar com ela mesma e é isso. Não, ela não consegue. Ela sempre vai cruzar com um indivíduo diferente, porque tanto a abertura masculina quanto a feminina da mesma minhoca não consegue se juntar. Tudo bem, galera? Ou não? Professor, tá complicado. Não. Essa parte aí eu consegui entender, professor. Conseguiram entender? Isso daqui é bacana e eu provavelmente eu vou cobrar isso daqui de vocês, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma anotação depois, ou se vocês precisarem, né, que eu fale de novo depois, me procura lá no WhatsApp que eu falo. É importante, tá? E agora vocês já podem rebater aí a galera que eu falar que minhoca é hermafrodita e que ela cruza com ela mesma. Beleza, ela é hermafrodita, ela tem os dois aparelhos, mas ela não cruza com ela mesma, porque toda a reprodução das minhocas ela se dá de forma sexuada, sempre cruzando gametas com indivíduos diferentes. Tudo bem, pessoal? Sim, professor, acho que tá bem tranquilo. Tá sossegado nessa aula, não teve muito problema, eu acho, dos conteúdos. Eu acredito que foi bem tranquilo. Só a primeira parte que eu achei um pouco mais complexo, né? Mas foi tranquilo também. Foi o que eu falei para vocês. Os moluscos, ele tem mais conteúdo porque ele está dividido em 3 grupos. Ele tem os bivalvos, os gastrópodes e os cefalópodes, né? Aí por cada um tem uma característica diferente, pode ser que confunda um pouco a cabeça da gente. Mas assim, não é muita coisa ainda. Nos insetos vai ser mais. Só que aí, Como assim aí, professor? então, nos insetos vai ser mais. Os insetos é o que mais vai ter característica. Eu vou explicar tudo certinho. Mas como é que eu vou fazer? Tá? Pra galera que não tinha chegado aí no começo da aula. O que eu vou fazer? Essa aula aqui é isso, tá? Moluscos e anelídeos. Acabou. Eu falei aí pra galera que eu tô um pouquinho atrasado em relação ao conteúdo, eu tô sentindo isso. Então eu vou gravar uma aula à parte que vai ser eu vou tentar deixar em mais ou menos uns 10 minutinhos, coisa rápida, já que não vai ter pergunta, não vou estar parando nem nada. Eu só vou explicar o conteúdo. Aí vocês me procurem depois se vocês tiverem alguma dúvida. Mas os insetos tem bastante coisa, porque é muita característica. Eu tenho os artrópodes, eu tenho os aracnídeos, desculpa, eu tenho os unirâmios, eu tenho os aracnídeos, eu tenho os crustáceos. Cada um deles faz alguma coisa diferente. Uns têm asa, outros conseguem nadar, enfim. É mais complicado, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais simples aí para vocês. Tudo bem, galera? Por enquanto, sim. Acho que depois que vai ser pior. Beleza, ó. Então, assim, os exercícios que vocês vão ter que fazer aí vai ser em relação aos moluscos e os anelídeos que vocês vão ter que trabalhar aí nessas próximas semanas, tá? Aí na semana que vem, até semana que vem, eu já posto para vocês o outro vídeo do que está faltando, que é os insetos, certo? E daqui 2 semanas, que é quando a gente vai voltar às aulas, a nossa aula ao vivo, aí eu já vou começar
o conteúdo sobre a, a origem da vida, formação do planeta Terra, as hipóteses malucas que aconteceram aí. E a gente vai ser muito mais um bate-papo do que eu ficar explicando para vocês aí os conceitos. Beleza? Galera, vocês estão dispensados para vocês descansarem um pouquinho aí para a próxima aula, se vocês quiserem. Obrigado por terem vindo, tá? Continuem assim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me mandem um WhatsApp. Não tem problema nenhum, eu respondo a qualquer hora para vocês, tá? Quer dizer, não a qualquer hora, mas tem um pouquinho de senso, né? Mas tô lá para qualquer coisa, quando vocês precisarem, é só me chamar. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Boa noite. Valeu, Vai. gente. Boa noite.